eu quero convidar os meus irmãos agora a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Mateus, no capítulo 7. E nós leremos os versos de 24 a 27. São apenas 4 versos. Abra, portanto, a sua Bíblia para que possa acompanhar a leitura que nós faremos. É o texto que fala sobre os dois fundamentos. Os dois fundamentos. Nos diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que abra nossa mente, o nosso coração, que ilumine a cada um de nós, a fim de que possamos não só compreender a palavra, mas que possamos recebê-la também, como de fato ela é. Ela é a palavra viva do Deus vivo. Vamos orar. Senhor bendito, diante do Senhor nós nos prostramos, ó Deus, porque reconhecemos a Tua soberania, o Teu domínio sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas também, Senhor. Rogamos ao Senhor nesta hora que fale ao nosso coração, que o Senhor esteja desvendando os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, Senhor, não somente a entender a Tua palavra, a compreendê-la perfeitamente, mas a recebê-la, a guardá-la, a armazená-la no nosso coração, porque ela é a palavra viva do Deus vivo, e a palavra que molda o nosso caráter, que traz renovo às nossas vidas, alegria ao nosso coração, que nos conforta, que nos consola, que nos instrui, que nos admoesta tantas vezes, Senhor. Ó Deus, fica conosco neste momento e fala, Senhor, porque queremos, porque precisamos, necessitamos ouvir a Tua voz. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui no Evangelho de Mateus registrado pelo menos 3 sermões do Senhor Jesus. 3 sermões. O primeiro deles é o chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que está localizado aqui em Mateus, nos capítulos de 5 a 7. Então, nos capítulos 5, 6 e 7, está registrado ali o conhecido Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Também nós temos um segundo sermão, que está localizado em Mateus 10, que trata do envio dos discípulos para uma missão específica. E nós temos também um terceiro sermão do Senhor Jesus, que está nos capítulos 24 e 25, que é conhecido como o sermão profético. Então nós temos aí, registrado nas Escrituras, somente no Evangelho de Mateus, 3 sermões que foram proferidos
por Jesus. 3 oportunidades onde o Senhor esteve se dirigindo aos seus discípulos, onde Ele esteve instruindo, onde Ele esteve enviando, onde Ele esteve anunciando as coisas já do final dos tempos, as coisas que haveriam de acontecer. Jesus sempre teve muito cuidado com aqueles a quem Ele chamou e com os seus discípulos. E a eles, Ele abriu o seu coração, a eles, Ele estendeu as suas mãos para alcançá-los com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu amor. Todos aqueles homens e mulheres que foram alcançados pela graça do Senhor, foram tratados pastoralmente, cuidadosamente pelo Senhor Jesus. E diríamos também que não somente naqueles dias, durante o ministério terreno do Senhor, mas ainda hoje também nós, como povo de Deus, como discípulos do Senhor, como servos do Deus Altíssimo, nós também temos sido pastoreados por Ele, nós temos sido acompanhados por Ele, nós temos sido instruídos por Ele. E o que seria de nós? O que seria de cada um de nós, se não fosse esse cuidado maravilhoso do Senhor Jesus para com as nossas vidas? Agora é interessante porque aqui no sermão, chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Jesus vai dirigir a sua palavra para aqueles que faziam parte de uma grande multidão que cercava o Senhor Jesus, e você pode conferir isto no capítulo 5, logo no primeiro verso. Jesus estava ao lado, estava cercado, ladeado por uma multidão muito grande, um número muito grande de pessoas. E as multidões que acompanharam Jesus sempre foram heterogêneas quanto às suas reais motivações. Nem todas as pessoas que estavam ladeando a Jesus, nem todas as pessoas que estavam próximas a Ele, estavam pelos mesmos motivos. Algumas estavam ali porque queriam ver milagres, queriam ver coisas extraordinárias acontecendo. Outras porque queriam desfrutar das suas benesses, porque queriam receber algum favor, alguma bênção, e por isso estavam atrás do Senhor, não por conta dele próprio, mas por conta daquilo que ele poderia oferecer. Mas havia também no meio daquelas multidões pessoas que se acotovelavam, que tentavam chegar mais perto, tão somente para, ouvindo as suas palavras, tentar apanhá-lo em alguma falha, em algum erro, em alguma, por eles chamado de heresia. Isto acontecia exatamente por conta daqueles que eram entendidos das Escrituras do Antigo Testamento, as autoridades religiosas, que discordavam de Jesus quanto à sua afirmativa de ser o próprio Messias, o próprio Deus encarnado. E eles estavam ali então tentando de alguma forma apanhar Jesus em alguma falha. Se nós olharmos para este cenário, se nós olharmos para este quadro, nós vamos perceber que a coisa não mudou muito, porque ainda hoje nos nossos dias, não são poucas as pessoas que se aglomeram, que se reúnem, que se juntam, também neste dia, no dia do Senhor, para prestar um culto a Deus. Muitas, simplesmente com um desejo muito forte de exaltar o nome do Senhor, reconhecidas das bênçãos recebidas, numa demonstração de profunda, intensa e sincera gratidão a esse Deus maravilhoso que os favoreceu com a bênção maior, que a bênção da salvação. Entretanto, também fazem parte dessas multidões pessoas que estão simplesmente em busca de benesses, pessoas que estão tentando fazer algum negócio com Deus. E algumas, quem sabe, que estão divergindo, estão ali, porque talvez não tivesse outra coisa para fazer naquele dia, mas cujos corações estão completamente divorciados da palavra e do Senhor da palavra, que não
reconhecem o Senhor nas suas vidas e atribuem as suas conquistas simplesmente à sua expertise, simplesmente às suas capacidades humanas. Nós estamos aqui, nesta porção que lemos, onde o Senhor Jesus, depois de ter proferido palavras tão importantes aos seus discípulos, desde o capítulo 5, com as bem-aventuranças, depois no desenvolvimento dos seus argumentos, na apresentação dos seus ensinos, palavras que impactaram os corações das pessoas que estavam ali assentadas para ouvir o que ele tinha a dizer. Agora, o Senhor Jesus, já no final, na conclusão do seu sermão, ele vai proferir algumas palavras de extrema importância para todos aqueles que atenciosamente ali estavam ouvindo as suas palavras. E ele vai dizer: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, e agora ele vai usar uma metáfora. Ele vai usar a figura de um construtor. Ele disse: uma pessoa que ouve e que pratica a palavra, ela será comparada. Vejam bem, ele vai fazer uma analogia. Comparada a quê? Aquele construtor, aquele homem que desenvolveu um projeto, muitas vezes um belo projeto, uma bela casa, uma suntuosa mansão, mas que teve todo o cuidado de analisar antes o terreno, o solo onde ele haveria de construir. Ele foi sensato, porque ele preparou a casa para ser impactada pelas intempéries, o rio, os ventos, a chuva. Ele dizia: aquele projeto, aquela casa seria atingida de todos os lados, por baixo, por cima e dos lados também, com os ventos que haveriam de bater. E essa casa, ela resistiu firmemente a todas as intempéries, porque ela fora construída sobre a rocha, sobre uma base sólida, e por isso ela não caiu. E ele vai dizer: olha, o homem insensato é diferente. E lembre que o Senhor Jesus está fazendo uma comparação, está usando uma metáfora. Ele não queria falar sobre construção. Ele não estava querendo falar sobre o desenvolvimento de projetos de construção civil. Ele estava falando de obediência, de prática, aquilo que ele havia proferido, aquilo que ele havia ensinado. E diz: o homem insensato, ele ouve e ouve até muito bem, mas ele não pratica, ele não exercita nada daquilo que ele ouviu. E por isso ele é comparado a um homem insensato, a um construtor insensato, que apresenta um projeto belo, um projeto bonito, muito bem desenvolvido, mas sem nenhum fundamento. Não construiu numa base sólida, não construiu sobre a rocha. E por isso, quando o nível do rio se eleva, quando os ventos batem nas paredes da casa, e quando a tempestade vem sobre o seu telhado, ela não resiste, ela tomba, ela cai. É interessante que eu estava analisando não, apenas me inteirando acerca de um projeto, Rodrigo, lembro de você que é arquiteto, de um projeto arquitetônico, lá em Santa Catarina, naquela torre Sena, com o projeto Sena, construído que será o maior edifício do mundo, residencial. Que espetáculo aquilo! E eu, como tenho muito medo de altura, eu fiquei imaginando como é que ia chegar lá em cima, e ficar de lá, colocar os vidros lá em cima, nem pensar, só de olhar eu já fico tonto. Mas um projeto que foi desenvolvido segundo os rigores da ciência, da arquitetura, da engenharia, para que ele possa dar certo. Quantos projetos existem por aí que nos surpreendem? Agora,
Não existe nenhum projeto mais bonito do que uma vida bem vivida. Uma vida bem vivida. Muitas vezes nos planejamos ou fazemos projetos para muita coisa nesta vida. Fazemos projetos para construções de imóveis. Fazemos projetos para viagens. Fazemos projetos para casamento. Fazemos projetos para tanta coisa. Mas nos esquecemos de projetar a nossa própria vida. Não temos o cuidado de pensar em nós mesmos, sobre o que nós estamos fazendo com aquilo que nós sabemos. A palavra usada aqui por Mateus, quando ele fala sobre casa, quando ele diz que este homem é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa. E a palavra casa aí é oikia. Oikia, do substantivo oikios, do grego, que significa uma residência, uma casa, mas que pode ser usado também para falar sobre família, para falar sobre lar. Quando as Escrituras falam que alguém foi batizado, ele e a sua casa, não significa dizer que alguém batizou as paredes da casa. Eu sei que tem gente por aí ungindo parede, ungindo carro e outras coisas mais, mas a Bíblia não oferece nenhuma fundamentação, nenhuma base para isso. Então, quando os textos falam que Lídia foi batizada, ela e a sua casa, que o carcereiro foi batizado, ele e a sua casa, não significa dizer que a construção, a casa, as paredes foram batizadas, mas que a família, as pessoas que estavam dentro daquela casa, que conviviam sob o mesmo teto, todos foram alcançados pelo mesmo evangelho, que a bênção que fora derramada na vida de uma pessoa alcançou a vida de todas as outras pessoas dentro daquela estrutura, dentro daquela casa. Os pais da igreja, quando trabalham na interpretação desse texto, muitos deles têm um entendimento de que casa aqui significava o próprio templo, a habitação de Cristo, a habitação do Senhor. Então eles tinham esse entendimento, que a igreja do Senhor era exatamente essa casa. E há quem defenda, pelo menos eu estava lendo um comentário de um autor que diz, olha, pode-se fazer uma comparação sobre isso também, porque ao longo dos séculos, não somente no primeiro século, não somente ali até a Reforma Protestante, depois da Reforma, nos nossos dias, depois do Iluminismo, da Revolução Francesa, dos avanços que houveram na humanidade, nunca a igreja foi tão solapada quanto nos nossos dias. A igreja sempre recebeu ataques de todos os lados, mas ela continua persistindo, se mantendo firme, porque ela está plantada sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Mas nós podemos também, a partir desse texto, pensar não só naquilo que era o propósito do Senhor naquele momento, que era instruir os seus ouvintes, que não era suficiente apenas que eles se deleitassem com as palavras de Jesus, mas que eles saíssem dali daquele ambiente com um desejo muito forte no coração de praticar tudo aquilo que eles ouviram. Mas podemos fazer também aqui uma comparação com um dos grandes projetos na nossa vida, que é a nossa família, a nossa casa, em que está plantada a nossa casa. Como estamos edificando a nossa casa? Pensamos muitas vezes em trocar os móveis. Final do ano pensamos numa pintura nova. Pensamos na construção de um ambiente novo. Pensamos em tanta coisa acerca da nossa casa. Mas muitas vezes esquecemos o nosso lar. Não planejamos o nosso lar. O que nós queremos? Como estamos planejando a nossa casa? E eu sei que o desejo de todos nós, irmãos, é termos casas abençoadas,
Todos nós, independentemente de qualquer fator, todos nós queremos ser felizes no nosso ambiente doméstico. O desejo nosso é que a nossa casa, ela seja um ninho de amor, onde possa prevalecer uma atmosfera de entendimento, de compreensão, de gentilezas, de harmonia. É o que nós desejamos. Muitas vezes estamos muito bem no nosso trabalho, nos relacionamos muito bem com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, mas muitas vezes a nossa casa é um verdadeiro inferno. Parece que uma Babel se estabeleceu no nosso lar. Não conseguimos falar a mesma linguagem, não conseguimos ser compreendidos e não conseguimos compreender aqueles que convivem com a gente ali. O que está faltando? Conhecemos tanto da palavra, conhecemos as Escrituras, conhecemos a lei de Deus, conhecemos os princípios elementares para a administração de um lar saudável. Mas por que estas coisas tantas vezes não acontecem? Porque temos vontade de ir para todos os lugares depois de uma jornada de trabalho diária, mas não temos prazer de voltar para a nossa casa. Precisamos pensar na edificação dos nossos próprios lares, da nossa própria casa. E nós vamos encontrar nesse texto aqui apenas duas maneiras, só duas, estão tão claras, tão óbvias aqui, e eu não vou estar falando nenhuma novidade, eu tenho certeza disso, mas só para a gente lembrar, irmãos, só para a gente ser lembrado daquilo que o Senhor Jesus nos ensina acerca do êxito que pretendemos ter nos nossos projetos, no nosso projeto de vida, que esse era o ponto principal, Jesus falando àqueles homens, a fim de que eles pudessem prevalecer, permanecer firmes na fé, para aquele encontro final com o Senhor Jesus, que eles se mantivessem firmes, orientando que eles seriam atacados de todos os lados, mas pensando também nesse projeto, que não somente é a nossa vida, mas que é a nossa própria casa, o nosso próprio lar. Como podemos ter êxito no nosso lar? Isto é, um lar que resiste às intempéries, um lar que pode se manter firme, mesmo depois de ter sido duramente atacado pelos ventos que tentam derrubar as paredes, pelos rios que ameaçam as estruturas, os alicerces do nosso projeto, do nosso lar, e pelas tempestades que vêm para destruir tudo. Como podemos? De forma muito clara, nós vamos encontrar aqui. É algo muito prático e muito simples, que está à disposição de qualquer pessoa. Porque foi isso que o Senhor Jesus disse, todo aquele, Ele não especificou, Ele não disse os mais inteligentes, os mais preparados intelectualmente, os mais aquinhoados, os mais jovens, têm mais energia. Não, Ele diz todo aquele, pois, agora Ele vai dizer, que ouve estas minhas palavras. A primeira coisa que precisamos fazer para termos uma vida cristã exitosa, que resista a todas as ameaças, lares realmente também que resistam a todas as ameaças, a primeira coisa que precisamos fazer é nos inclinar para ouvir os ensinos de Jesus. Vivemos tempos marcados pelo assoberbamento das nossas agendas. Nós estamos muito ocupados. E hoje, as distâncias e o tempo que percorremos, as distâncias, geram muita dificuldade. Você sai de casa para chegar no seu trabalho, por conta do trânsito, você vai quase 40 minutos, 1 hora, pega um engarrafamento, chega no trabalho, tem a sua jornada, às vezes você não tem mais nem tempo de voltar para almoçar,
com a sua família, você já fica por lá. Quando chega em casa já é cansado, estafado, depois de tanta dificuldade, aí você enfrenta problemas no trânsito para voltar, e chega em casa, e muitas vezes enfrenta problemas dentro de casa também. E tudo isso tem ameaçado as nossas vidas, tirado de nós o tempo que deveríamos ter para nos derramar diante do Senhor, para meditar na palavra do Senhor, tempo para ler a palavra, isoladamente, com a nossa família. Não temos mais tempo, não temos mais tempo para participar das atividades das nossas congregações, das igrejas. Nós achamos até muito bonito quando dizemos: olha, eu estou sem tempo para nada, estou sufocado, não tenho mais tempo, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar. Tenho ido para a igreja, mas minha cabeça, eu estou na igreja, mas minha cabeça está lá no meu negócio, está lá na minha empresa, está lá no meu trabalho. E nós temos sido roubados naquilo que é mais precioso para nós. E nós precisamos estabelecer critérios, porque um homem sensato é aquele que estabelece critérios. Ele prioriza aquilo que para ele é de fato relevante, mais importante. Todos nós recebemos da parte de Deus 24 horas por dia. Agora preste atenção, como você está gastando as suas 24 horas? Como você está usando esse tempo precioso que Deus te dá? Você tem planejado o seu tempo para Deus, seu tempo devocional para Deus, para se curvar diante dEle e ouvir aquilo que Ele tem a dizer? Isso é de fundamental importância para todos nós. Eu falei ainda há pouco que esse sermão de Jesus, ele começa lá no capítulo 5, e eu falei das multidões. E observe lá, quando ele diz assim, olha: vendo Jesus as multidões. Vendo Jesus as multidões. Quantas pessoas formam uma multidão? Alguém sabe me dizer? Quantas pessoas formam uma multidão? A expressão multidão se refere a uma quantidade muito grande de pessoas. Uma quantidade muito grande. Então, vendo Jesus aquela grande quantidade de pessoas que estava ali, ele sobe ao monte. Observe o movimento. A multidão, heterogênea quanto às suas motivações, estão todas ali, ladeando Jesus. E agora, Jesus então, ele vai subir o monte. E ele vai se assentar nesse monte. Ele para de fazer o que estava fazendo e ele se assenta agora. E o texto vai dizer para nós que aproximaram-se os seus discípulos. Vejam que houve uma movimentação no texto. O texto começa dizendo que ele estava cercado por uma multidão. Mas aqueles que se assentam foram somente os seus discípulos. Aqueles que verdadeiramente queriam ouvir dele alguma coisa. Estas pessoas se assentaram. Eu pergunto a vocês, será que aquelas pessoas que se assentaram aqui, que não eram poucas, que são chamadas de discípulos, será que eles eram desocupados? Será que eles não tinham nada para fazer na vida? Não estavam desenvolvendo nenhuma atividade profissional, absolutamente nada? Sentaram ali porque não tinham o que fazer. Não, eles sentaram ali porque Jesus haveria de dizer ou proferir palavras que para eles seriam importantes. Eles se assentaram, eles se curvaram, deram toda a atenção àquilo que o Senhor tinha a lhes dizer. E esta é, sem dúvida alguma, uma grande característica de todo e qualquer discípulo do Senhor. Você localiza e conhece um discípulo do Senhor quando este é aquele que para tudo para dizer: agora eu não quero saber de nada, agora eu quero ouvir aquilo que Deus tem a me dizer. Eu agora sou todo ouvidos para ouvir, porque as palavras que serão proferidas, elas
mudarão a minha vida, elas serão importantes para o meu crescimento e para o meu projeto de vida, que é me manter firme no Evangelho do Senhor. A primeira coisa que podemos fazer para termos êxito na nossa jornada individual como cristãos e para termos êxito no nosso projeto de casa, não de construção civil, mas de lar, de família, é tendo tempo para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Ter tempo para isso. É tempo de qualidade. Às vezes, irmãos, a gente até vem para a igreja, mas a gente não está atento nas palavras que estão sendo proferidas, nos sermões que estão sendo pregadas, nas aulas que estão sendo ministradas. Muitas vezes nós estamos sentados, olhando, não na direção de quem está falando, mas os nossos olhos estão nos nossos celulares, para saber se tem alguma mensagem importante para nós. E nós dividimos o tempo, estamos fisicamente na igreja, mas muitas vezes a nossa cabeça está em qualquer outro lugar, longe. E se alguém pergunta, faça uma síntese do que foi dito hoje. Não se sabe dizer. Vai ser talvez semelhante àquele adolescente que a mãe mandou para a igreja, ele foi, ela não podia ir, na volta ela disse, meu filho, como é que foi o culto? Ele foi lindo, mamãe. Foi bonito. E o pastor estava lá. E ele pregou? Pregou. E o pastor pregou sobre o quê? Ele pregou sobre o pecado. Que sermão, mamãe. Falou muito sobre pecado. E o que foi que ele disse sobre o pecado? Mamãe, ele disse que ele é contra. Disse nada. Não prestou atenção em nada. Estava ligando para nada. Estava pedindo a Deus que terminasse, que ele queria para casa. Se você, meu irmão, minha irmã, quer ter êxito na tua vida, incline-se para ouvir o que Deus tem a dizer. Se deleite na palavra do Senhor, como um dia Maria se deleitou. Recebeu a visita de Jesus em sua casa. A sua irmã Marta estava atarefada, correndo de um lado para outro, preocupada em atender muito bem o Senhor. Maria se quedou aos pés do Senhor, ela parou tudo o que estava fazendo, para ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Então tem hora que você tem que deixar aquela prova que você não estudou a semana todinha, para você vir para o culto. A gente pergunta, aí você, para o pai e a mãe, como é que está? Tudo bem? E cadê fulano, o filho? Aí ele não vê que amanhã ele vai ter prova, pastor, a prova é complicada, ele está estudando. Passou o mês todinho e não estudou, vai estudar justamente naquele domingo. Tu acredita que vai dar certo? Hein? Vai dar certo? Paciência. Não teve o hábito, a disciplina. Mas naquele tempo que era reservado para o culto público, para o momento de ele parar tudo para cultuar a Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, ele disse, não, eu tenho algo mais importante do que isso. Eu tenho um relatório para fazer hoje do meu trabalho, que eu não posso deixar de fazer. Eu tenho uma outra atividade que, Senhor, me desculpe, mas eu não posso. É mais importante. Nós precisamos priorizar isso, irmãos. A nossa caminhada com o Senhor é ouvir atentamente aquilo que Ele tem para dizer. Mas se a mensagem ficasse até aqui, não estaria errada, não. Mas tem alguma coisa a mais que o Senhor vai dizer. E aí entra o ponto onde Jesus está tratando. Ele disse, olha, se vocês são apenas ouvintes, e até mesmo bons ouvintes, que se assentam reverentemente, respeitosamente, para ouvir aquilo que está sendo dito, mas se não praticam, vocês estão enganando a si mesmos, é auto-engano. Vocês são comparados àquele construtor insensato, que desenvolveu um grande projeto de uma bela casa, sem base, não construiu sobre a rocha. Não construiu sobre a rocha. E por isso, a casa, o empreendimento, não vai resistir às intempéries, ela vai cair. É a mesma coisa com cada um de nós. Se nós formos apenas ouvintes, irmãos, somente ouvintes, e nada além disso, admiradores de sermão, mesmo que você conheça a palavra de Deus toda, já tenha lido a Bíblia muitas vezes, se
se você subscreve os documentos oficiais da igreja, a confissão de fé de Westminster, os catecismos, se você até quem sabe os sabe de cor, se você se orgulha por pertencer a uma igreja que zela pela teologia saudável, somos herdeiros da reforma protestante, se temos grandes expoentes da teologia, se você se fundamenta somente nisso, você é um baú de conhecimento, mas que não consegue colocar absolutamente nada em prática. É alguém que pode falar muito bem sobre oração, dá uma bela palestra sobre oração, mas não ora. Pode falar sobre adoração, discorrer muito bem sobre adoração, mas não adora. Nós somos chamados, irmãos, a obedecer, a praticar aquilo que nós temos sido ensinados, que tem chegado para nós, a colocar em prática tudo isso. E se nós assim o fizermos, nós vamos ter êxito na nossa caminhada com Cristo. Se a nossa rocha for o próprio Senhor Jesus, se a nossa rocha for o ensino dos apóstolos, as verdades que chegaram até nós, se estamos fundados nessas verdades, nós vamos caminhar firme com o Senhor, a despeito dos ventos que vêm contra nós, a despeito das chuvas que caem sobre nós, dos problemas que enfrentamos na vida, mas nós vamos poder chegar ao final da nossa vida com alegria, com serenidade, com firmeza, como o apóstolo Paulo chegou, guardando a fé, com alegria, dando um bom testemunho da sua fé, porque você colocou em prática tudo aquilo que lhe foi ensinado. E quanto aos nossos lares, eu penso assim, eu faço essa aplicação com relação aos nossos lares. Você quer ter lar abençoado? Você quer ter uma família abençoada? Não basta só ouvirmos boas mensagens, lermos bons livros, participarmos de bons congressos. Por sinal, o congresso está se aproximando já aí. E pela informação que nós temos, as inscrições já estão cerradas. E eu não tenho dúvida que vai ser um congresso maravilhoso. E eu não tenho dúvida que as pessoas vão sair dali encantadas com as palestras. Mas de nada valerá se nós sairmos dali, depois de ouvirmos tanta coisa bonita, e não decidirmos tomar uma decisão, eu vou colocar isso em prática na minha vida, daqui para frente, é uma outra história, eu vou dar prioridade àquilo que é mais importante. A minha família é prioridade, é bênção de Deus, e eu quero trabalhar para que a minha família, para que esse projeto maravilhoso, chamado família, ele dê certo, que ele seja uma grande bênção. E para que isso aconteça, eu preciso ouvir os ensinos do Senhor e colocá-lo em prática. Colocá-lo em prática. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala de forma tão clara acerca de como deve se dar a conduta dos atores que formam uma família, dos maridos que devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, das mulheres que têm que se submeter aos seus maridos em amor, dos filhos que devem obedecer aos seus pais, e pais que não devem provocar os seus filhos à ira. As instruções estão aí, é colocá-las em prática, e sair para comemorar e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, pela família que eu tenho. Que o Senhor, nosso bondoso Deus, a todos abençoe. Que o Senhor seja contigo, meu irmão, minha irmã, que a tua vida possa ser exitosa com o Senhor, que você possa caminhar durante todos os dias da tua vida, louvando e bendizendo o nome do Senhor, a despeito dos problemas que você tem enfrentado, e que a tua família resista firmemente a todas as investidas do maligno. Para isso, ouça e pratique os ensinos do Senhor. Amém.